Alguém recebeu agora? Ok, agora tá. Tem que clicar 2 vezes. Exato. Então, Pode. beleza, tá gravando. Então, beleza, o assunto que vocês escolheram, o assunto assim, as pessoas gostam muito, mas vamos explicar para as pessoas que estão aqui na aula, para quem vai assistir depois, o poder da fala. Primeira coisa, como a gente comentou antes, interessante que foram as mulheres que escolheram esse assunto. Sendo, está escrito no Talmud que 10 medidas de fala desceram ao mundo, 9 foram pegas pelas mulheres. E a mulher fala 9 vezes mais do que o homem. Agora tem que entender que não por acaso a mulher era que é responsável da educação dos filhos, de comunicação, de manter o lar, e todas as coisas que requer, querendo ou não, a fala. E interessante que no hebraico a palavra falar e a palavra coisa, sabe, uma coisa, uma substância, é a mesma palavra. Davar é uma coisa, daber é fala. Você sabe que nada é por acaso. E a gente sabe que quando a gente fala, é uma das formas que a nossa alma se manifesta. Mas quando a gente fala a manifestação da alma, querendo ou não, a nossa alma não tem boca, ela não tem olhos, não tem braços, não tem. O que ela tem é o veículo, que através dele ela se comunica, se manifesta. Uma desses vestimentas ou formas de manifestar entre os três, que é o pensamento, a ação e a fala era o intermediário entre o pensamento e a ação. Porque, de um lado, a fala é uma coisa prática, que a gente tem que mover os lábios, tem que emitir o som, algo que dá para a gente captar e entender de uma forma física, mas, ao mesmo tempo, ela não tem, vamos falar assim, eh, como se medir em formas físicas. Porque depois que eu falei, se não está gravado, como aconteceu em outras aulas, sem querer, querendo, a gente falou, e não gravou. Aí ficou nessa. E a fala ficou aonde? Na verdade, a fala ficou no pensamento, subiu para o pensamento. E não fui para a ação, porque deveria ser dessa ordem. A gente pensa, fala e coloca em ação. Isso é uma coisa interessante, você vê como no judaísmo, como isso vem na prática. Quando você vai comer alguma coisa, você pensa, eu vou comer aquilo, antes de comer eu tenho que falar a benção, depois de falar que eu posso fazer a ação. Então, a fala, ela me leva à ação, nessa ordem. Lembra que eu sempre falo nas aulas de Tânia, que se você segue a ordem ao contrário, você é um animal. Não é? Mas se você segue a ordem certa de pensamento, fala e ação, que é a forma correta da alma se manifestar e fluir. Então você pensa, a fala, ela te leva à ação. E muitas vezes a gente vê quando, especialmente no mundo do esporte, de marketing, muitas vezes a gente vê um entusiasmo, uma empolgação, vem através da fala. Vem
sabe, o time, a torcida, tudo. Todo esse negócio de empolgar as pessoas, empolgação, vem através da fala. Mas essa fala que te leva à ação. Então, muitas vezes, por isso nós temos que cuidar muito o que a gente fala. Que pode ser que a nossa fala vai levar a uma ação positiva, ou Deus nos livre uma ação negativa. Então, quando a gente fala, vou mostrar para vocês o exemplo. Hoje eu estava sentando com um casal. E casal que é recém-nascido, saíram da igreja faz um pouco tempo. E a mulher falou, comentou comigo que ela acha realmente que o mundo está indo para o abismo, porque só desgraça que vem, só desgraça que vem. Eu falei para ela, você prestou atenção que quando acontece alguma coisa ruim, todo mundo fica mexidos, alertados. Eu perguntei, você não acha um pouco estranho que você falou que todo mundo tem para o mesmo lugar, mas quando acontece alguma coisa ruim, a maioria das pessoas se comovem ou se incomodam com a coisa ruim. Ao contrário do que as pessoas que torcendo para a coisa ruim. Porque você vai ver, se você fala que só acontecem coisas ruins, se você sonha ver coisas ruins, no final de contas, a sua vida vai ser em volta de coisas negativas. Porque a sua fala te leva àquilo. Mas se você vai começar a perceber que, na verdade, quando acontece alguma coisa ruim, e ver a notícia porque é uma coisa rara. Então, você muda a forma de pensar, a forma de enxergar, a sua fala também vai começar a mudar. E com isso, também as suas ações vão começar a se transformar, porque quando você começa a perceber que o mal está diminuindo, ele pode ser que está mais, sabe, gritante, mais, sabe, vocal, mas são, sabe, eventos isolados de maldade perante imensidade de luz e coisas boas no mundo. E quando você começa a falar dessa forma, começa a pensar e falar, a sua vida começa realmente a mudar. E tudo tem a ver através da fala, porque de um lado você pode ficar reclamando, falando da desgraça do mundo, da notícia, do governo, de sei lá de quê, falando. O que o povo gosta de fazer é falar. Sabe, você entra no meu canal, no par dos comentários, você tem milhões de pessoas sabendo as escrituras melhor do que eu, sendo nenhum deles sabe uma palavra em hebraico. Mas ele sabe falar, ele sabe opinar, ele sabe, sabe explicar para mim como que eu não entendo, entendeu? Não importa, mas pessoas gostam de falar. E quando você vai questioná-los, para ver se realmente qual a ordem do raciocínio, a maioria é assim, eles estão agindo ou reagindo, a fala vem depois, e depois vamos ver se o pensamento acompanha, se pensa também. Agora, no mundo mais espiritual, a gente sabe que o mundo foi criado através das letras hebraicas, através o que eu te lê no Sefer Yetzirah, quem lembra das aulas do canal antigo que eu tive, ou leu esse livro, sabe que o mundo foi criado através da fala. Deus, você vai abrir o Bereshit, você vai ver, Deus fala e haja a coisa. Deus fala e manifesta tal coisa. Então, o mundo foi criado através da fala. É mais impressionante que quando fala que nós fomos criados na imagem e semelhança de Hashem, de Deus, significa o quê?
que nós temos também esse poder da fala de criar uma realidade através da fala. Se a gente vai entender a força, o poder espiritual que cada um de nós tem, porque não está escrito assim, Deus criou o judeu. Não, Deus criou o homem. Okay? Todo ser humano, se ele sabe, ou entende essa capacidade que ele tem, né? Ele consegue transformar a realidade dele através, claro, é uma possessão, mas começa pela fala. Começa a transformar e mudar as palavras que você fala, o contexto que você fala, a tonação que você fala. E você vai começar a ver que sua realidade começa a transformar mesmo. Não somente estou falando, sabe, de você empolgar você quando você vai fechar uma venda, você faz, você consegue, né? Isso é importante. Não, isso não é uma coisa constante. Isso é uma coisa momentânea, que a gente fala para nós mesmos, ou fala para a pessoa, para alcançar um certo objetivo. O que a gente está falando é que a fala ela tem o poder de transformar sua realidade de forma permanente. Agora, quando você prestar atenção no que você fala, ou como você fala, por exemplo, você sabia que na língua hebraica não existe palavrões? As palavrões que utilizadas pelos israelenses são ou em árabe, ou em yiddish, ou em inglês, mas a língua sagrada em hebraico não existe palavrões. Não existe aquele. Agora, claro que existe uma forma negativa de se como falar, se comunicar, pronunciar, mas não que você, entendeu? Tem um amigo meu que a gente conhece ele faz muito tempo. Quando eu conheci ele, cada palavra, a segunda palavra dele é a palavra. Era assim, impressionante. E hoje você vê que quando a pessoa se modifica, se molda de forma mais elevada, você vê que ele para de utilizar esses termos negativos, essas formas de comunicar. E, infelizmente, você vê, essa é uma coisa interessante, quanto mais você desce no nível espiritual, as pessoas utilizando mais palavras erradas, palavrões, palavras negativas. Agora, eu sei que aqui ninguém usa palavrão, mas o que vocês prestam atenção numa coisa interessante. Quando você conversa com uma pessoa, você tem um diálogo com a pessoa, quantas vezes você começa a frase não, mas, pois, não, escuta, você começa já com uma forma negativa a sua fala, já uma forma contradizendo ou vai contra a pessoa que está na sua frente. Vocês já prestaram atenção nisso? Por exemplo, quem trabalha em vendas tem que prestar bastante atenção, porque quando o cliente chega para você e fala, isso, aquilo, assim, mas você vai retrocar com, não, mas, não, não, presta atenção, você matou o relacionamento ou a venda que tem possibilidade ou potencial de acontecer lá. Agora, quando você responde toda a pergunta, não importa que for, se, mas,
É diferente. Ele não aguenta, tá vendo? Ele não aguenta escutar o live e não aparecer. Esse foi picado de um mosquito aqui, tá bom? Depois eu vou colocar um spray para você, tá bom? Oi para todo mundo. Oi, boa noite. Ana tô. Oi, lindão! Oi, Rai! Que lindo. Aqui. Fala oi para todo mundo. Oi. Oi, oi! Tá Tudo vendo? bom, Rai? Oi, tudo bem? Viu? Já vai dormir? Ei, você vai pro picado, eu vou colocar o spray depois, tá bom, lindo? Tá o espelho. Tá lá no banheiro. Tá bom? Não tem, não tem. Você quer o quê? Não, não gosto de espelho. Tá bom, vou colocar lá, tá bom? Vai lá. Agora tá. Não, agora não. Eu não posso botar ele. Aí, agora vai dormir. Oi, 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 oi. Agora vai dormir. Tá ouvindo? Olha, Natal. Tchau. Vai, Natal. Tô vendendo essa aqui. O que estava falando? Me lembro aí? Não falaram Sobre não. as palavras negativas. Ah, sim, exatamente. Quando você, só para você ter uma ideia, mesmo que quando você não concorda com a pessoa e você sente que sabe, tem que falar, não, não. Olha uma coisa interessante, quando você fala a palavra mas, sabe o que significa mas? Mas é tipo, o mas é uma divisora. Tudo que você falou antes se apagou. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você fala para o seu marido, eu te amo, mas você tem razão, mas tipo, quando você colocou mas, tudo que foi antes perdeu a relevância. Você pode utilizar isso por bem ou por mal, depende de como você utiliza, desde que você comece a frase de forma positiva. Né? Eu concordo com você. Você tem razão. Sim, muito boa pergunta, mas, ok? Vocês prestam atenção, eu faço isso muitas vezes quando, nas palestras, quando a pessoa faz uma pergunta, desculpa, besta, fala, muito boa pergunta, mas aí está baseado nisso, naquilo, está errado, entendeu? Totalmente muda. Agora, quando você entende que as palavras têm o poder, ok? E você conscientemente começa a utilizá-las, e o poder que elas têm, a fala vira coisa, vira realidade, porque é a mesma palavra em hebraico, lembra disso? Então, o fato que está escrito na Torá, que Deus criou o mundo através da fala e embutiu em cada um de nós esse mesmo poder, imagina se a gente consegue criar uma realidade favorável para todo mundo. Ao nosso redor, claro, isso aí. É muito mais além de apenas mentalize e o universo conspira a seu favor. Conheça esse livro? Mentalize, o universo vai te dar o que você quer. Não, isso que é bonito, mas funcionou só para quem está ali em cima aí vendendo o livro. Quem sabe do que eu estou falando, deixa para lá, vocês já entenderam.
Eu vou deixar isso um segredo, tá bom? Mas, quando a gente pega o pensamento, as coisas que a gente quer, e transforma isso em palavras, né? Mexendo os lábios, criando uma realidade no nosso pensamento, a fala, a ação que vai ser criada depende muito da sua fala. Não por acaso, empresas fazem reuniões, exércitos têm ordens, têm, tudo na base da fala. Até hoje que fazem bem. Tudo se resolve na conversa. Tudo pode ser falado. Porque no subconsciente nós sabemos, e vocês também sabem, que a fala tem o poder de criar uma realidade. Agora, vou mostrar para vocês uma coisa interessante. Sabe quais são as duas, não duas formas, duas frases que as pessoas têm mais dificuldade de falar? Você sabe? Especialmente as mulheres. Estou brincando, mas Você tem razão, meu amor. não, esse é o homem tem que aprender a falar. O homem tem que saber falar. A mulher não consegue falar, perdão, errei. Mas, na verdade, isso é qualquer ser humano, não somente as mulheres. Mas por que isso? Você sabe, independente do ego, independente da questão do ego, no momento que você fala, eu errei, ou desculpa, tipo, tudo que eu criei através da fala estava errado. Eu vou ter que criar tudo de novo. Tudo que eu fiz, todo esse mundo que eu fui criado em volta da minha fala, do meu achismo, está errado. Agora eu vou ter que criar uma nova realidade. A maioria das pessoas tem preguiça. O falta de conhecimento, de confrontar uma nova chance de criar uma nova realidade. E isso é uma coisa importante. Tem que aprender, sabe? Hoje eu estava falando com uma pessoa que, anos atrás, fez uma consulta comigo. Passaram alguns anos, hoje ela falou comigo. Sabe que tudo que você falou comigo, você me orientou, aconteceu nesses 7 anos. Ela falou assim, tipo, mas você não... Uma das, vocês entendem, uma das técnicas que eu utilizo na cura cabalística é que a pessoa, ok, tem que realizar individualmente ou pessoalmente o que ela tem que consertar ou se expressar pessoalmente a trauma que ela passou. E mesmo eu sabendo, pela análise, se eu falo ou não, não vai adiantar muito. A pessoa tem que confrontar, a pessoa tem que se expressar isso através da fala. E hoje a pessoa passou 7 anos, a pessoa falou para mim, puxa, hoje eu entendi o que eu deveria entender há 7 anos atrás. Falei, parabéns, significa que você se evoluiu. Ela me pergunta, mas por que você não me falou isso? A primeira coisa, para mim, falar. Você tem que falar, você tem que expressar isso, você tem que, do outro lado, sabe, a pessoa, isso é entre parênteses, ok? A pessoa acha que ela é definida pelos seus problemas, pelos seus traumas. E se vai tirar seus traumas e seus problemas, ela não vai ser mais quem ela conhece. Tipo, quem sou eu sem os boletos? Não,
Quem sou eu sem as dívidas? Quem sou eu sem as enxaquecas, as doenças, sei lá de quê? Tipo, a pessoa não consegue diferenciar ela com a realidade dela. Ok? São duas coisas que não necessariamente é a mesma coisa. Agora, quando a pessoa realiza no pensamento, na consciência, e manifesta isso na fala, incrível que parece, muitos de vocês já fizeram comigo essa técnica, aparentemente a realidade, tipo, de um estralo de dedo, igual um Cronos, a realidade muda. Mas, na verdade, eu não tanto que a realidade mudou, mas como a sua percepção da realidade mudou. E foi criado, através da sua fala, uma nova realidade. Porque lembra, de novo, a fala são as mesmas letras de coisa, de davar. Hein? É uma coisa interessante, fechando parênteses. É uma coisa interessante, sabe que a palavra falar, ledaber, davar, uma coisa, deserto, midbar, livro Devarim, também são falas ou coisas, tudo tem a mesma raiz. E muitas pessoas, muitas vezes perguntam por que o povo judeu tinha que passar 40 anos no deserto. E quando você vê que a raiz do midbar, deserto, a mesma da raiz da fala, você vê que o povo judeu, sendo do Egito, o que ele tinha que aprender? Não apenas ser escravo, não ser escravo, ou ser uma pessoa livre ou estudar a Torá. Ele tinha que aprender a falar, tinha que aprender a utilizar aquela força que ele tem, hein, para serviço de Hashem. Agora, finalizando essa parte, qual assim, como que o Hassidut fala? Por que Deus criou a fala ao homem? Tem alguma ideia? Depois que eu falei das mulheres e tudo, mas na base, no fundo, por que Deus deu o poder da fala para o homem? Você vê que os animais não têm poder da fala, mesmo que, sabe, o sol e as plantas têm, nos livros cabalísticos fala que eles cantam para Hashem, eles glorificam Hashem, mas a fala só o homem tem. Para poder expressar o pensamento? Não, essa tá bom, mas mais da base, mais profundo. O cachorro também expressa pensamento. Você não precisa expressar pensamento na fala, pode linguagem corporal, a face. Para declararmos o nosso amor por Deus, a nossa dependência por Hashem? Você precisa falar para isso? Não, não só Então, falar, mas eu acho que é uma forma de eu estar não reafirmando. precisa falar, mas você viu como você respondeu? Não Sim, precisa, mas prestem mas atenção, meninas. Vai ter prova no final.
Entendeu? Gente, o negócio é assim. Afinal de contas, a nossa fala, né, foi criada, foi dada para nós rezar para Hashem. Sabe como fala reza em hebraico? Tefilá. Tefilá em hebraico significa a raiz da palavra conectar. Quando você utiliza suas palavras para rezar para Hashem, isso te conecta com Ele. Claro que isso te leva à ação também, mas a sua fala, a sua conversa, a sua comunicação com Hashem é que te conecta com Ele. Sabe uma coisa interessante? O Instituto de Casamento foi criado para quê? Esse é outro assunto, mas você vai no livro que vai ser ano que vem. O Instituto do Casamento foi criado para nós saber como relacionar com a Hashem. Na forma que você relaciona com o seu cônjuge, isso mostra seu nível de conexão com a Hashem. Olha uma coisa importante. Toda a ideia do Instituto do Casamento é tornar os dois que estão separados para um. A fala leva a reza, a tefilá, faz você virar um carne só. Como que eu sei disso? Porque está escrito. Quando o homem e a mulher se separaram, está escrito que o homem vai, deixar a casa dos seus pais, vai a sua esposa, para se tornar um carne só. Basar echad. Agora, basar echad, um carne só, ao mesmo valor numérico de tefilá, de reza. Então, a gente vê que através da tefilá, da reza, a gente se torna uma coisa só com Deus, com Hashem. Agora, para os homens e para as mulheres que estão assistindo isso aqui, o que é a parte mais importante de relacionamento? A parte físico? Não, é a comunicação, a fala. Você pode falar, é, é, você pode falar para o seu marido ou para a sua, sabe, eu te amo, ou eu amo você. Sabe o que é a diferença entre te amo e eu amo você? Sabe a diferença? Você fala, eu amo você, eu sou no Mas primeiro. A é primeira coisa isso. sou eu. Não é idade. Tô certo ou não? Eu ia responder isso, que aí coloco eu em primeiro lugar, né? Eu amo você. Exatamente. Depois é você. Agora, te amo é você primeiro. Depois do eu. Agora, em hebraico não tem esse formato, mas a ideia continua. Mas, de novo, é a base da comunicação, da fala. Ok? Agora, só para finalizar, a questão da tefilá, da reza, muitas coisas, muitas vezes, ok? A gente acha que a gente reza só do Sidu, os salmos, mas muitas vezes Hashem, ele precisa que a gente fale para ele também o que a gente quer.
Porque a forma de conectar é também pedir ajuda, pedir sustento, pedir, sabe, ligação. Não apenas seguir, sabe, coisas, como falar assim, metódicas. E coloca você também. Fala, Hashem, eu preciso isso, eu quero aquilo. Fala, sabe, conecta. Seja um cara só. Comunica. E muitas vezes você vai começar a ver, sabe, uma realidade começar a manifestar uma realidade diferente. Porque a sua fala começou a transformar, além da sua mentalidade, mas também a forma de você agir e se conduzir. Porque a fala te leva à ação. Ok? E, para quem já leu os livros, já sabe, qual que é a palavra mais importante para você falar? Ninguém sabe? Gratidão? Oh, boa, Kathleen. Gratidão. Porque o que a nossa mãe nos ensinou quando era pequenos? Se você não agradece, você não recebe mais. Mas não importa que se vá, mas eu grato, eu sou muito grato, eu sou muito grato. E quando essas pessoas, eu sou muito grato. Você pergunta, quando a última vez que você falou gratidão? Hashem. O que você sente? O sentimento é o pensamento. Igual roupas íntimas. Ninguém vê, ninguém sabe. Mas falar gratidão por tudo que você fez para mim, tudo que você dá para mim. E sabe, eu vou dar para você lição de casa. E tenta fazer isso. Fora de fazer chamar antes de dormir, tudo, antes de você dormir, vira para o seu cônjuge e fala gratidão por mais um dia com você. Agradeça a pessoa do seu lado todo dia antes de dormir. Fala. Não só sabe, mas já sabe, não. Expressa a fala, as palavras, gratidão, estou grato, todo dia, antes de dormir. Você não sabe como que isso vai transformar numa realidade totalmente diferente em casa. Mesmo que eu sei que o casamento de vocês são perfeitos, vocês são bons alunos, por que não melhorar mais? Por que não melhorar mais? Mas lembra, a fala tem poder. Poucas sabem utilizar esse poder. E a maioria se levam para falar qualquer coisa. Mas saiba utilizar esse poder, essa ferramenta na própria alma de vocês, para criar uma realidade favorável para você, para a pessoa ao seu redor, para fazer esse mundo realmente um mundo melhor. Algumas perguntas, comentários, dúvidas, reclamações é com o Gabi, com a Giovana, não é comigo. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Gabi? Tá silêncio. Está me ouvindo? Eu tive que desplugar o, não sei lá, não funciona, o carregador aqui do Paraguai. Nada contra o Paraguai. Enfim, não só para acrescentar que a gente não combinou nada.
da aula de ontem e da aula de hoje. A gente não combinou absolutamente nada, mas no final parece que você falou ontem exatamente o que eu falei. A importância da gente estar inserido num mundo, em um mundo que sabe o que fala, saber o que falar. E quando não tem necessidade de falar, é melhor que fique quieto. E a gente vem sempre abordando, e a gente sente a diferença nas nossas vidas, quando os lugares que antigamente faziam parte da nossa vida, que a gente precisava estar inserido, hoje não fazem mais. Hoje, na verdade, acabam sendo irrelevantes. E, mais na verdade ainda, a gente arruma milhares de motivos para não mais estar nesses locais, onde a simples conversa era uma coisa tão agradável e hoje realmente acaba virando uma cena de terror, sabe? É incrível, mas são as escolhas que a gente fez. Quando a gente escolhe por se aproximar de Hashem, a gente fica muito chato, seletivos, nós não nos adaptamos a qualquer coisa, mas no fundo, isso faz um bem, deixa a gente sempre para cima, porque como eu falei ontem na aula, e essa aula vai estar na área de membros amanhã já, é melhor que a gente não fale muita coisa, porque quando a gente fala coisas negativas, atrai as coisas negativas. E, principalmente, é melhor que a gente não ouça certas coisas, porque certas coisas entram no nosso abre aspas, subconsciente, e vai lá e toca no Yetzer Hara, na nossa parte da nossa inclinação, e mexe e desequilibra todo um processo que estava equilibradinho e tal. Basta uma abertura com esse mundo externo que a gente não participa mais. A gente não quer mais participar disso. Não faz parte do nosso dia a dia, não nos eleva. É lógico que nós estamos aqui, a gente precisa fazer diferença nesse mundo, precisamos fazer. Mas agora a gente é seletivo, a gente vai só nos momentos necessários, onde que realmente é quase impossível não, sim, não ter que ir. E aí a gente abre uma exceção e as poucas vezes que a gente participa desse mundo, quando a gente se torna seletivo é dessa maneira, de uma maneira humilde, lógico, sim. Mas mesmo assim, mesmo fazendo pouquíssima parte desse mundo, a gente ainda assim consegue fazer diferença. Nas poucas vezes que a gente fala. Só um complemento, Gabi. O mais interessante de tudo isso, no meu ponto de vista, a gente não sente falta. E não tem peso, né? A gente se sente feliz, mesmo sendo rejeitado em alguns momentos. Isso não nos pesa, ao contrário da idolatria, isso faz pesar, né? Tinha um sentimento de peso, de não estar agradando, algo assim. E hoje não, hoje é uma coisa muito leve, muito suave e que dá vontade de cada vez mais viver dessa forma. Mesmo, só que você tá, mesmo quando às vezes você tem vontade para xingar mesmo, saiba que não precisa. Irrelevante e perda de esforço. Tem um ditado japonês que diz que cada pessoa nasce com certa quantidade de palavras. E quando termina essas palavras, ele despede do mundo. Se é verdade ou não, não sei. Mas vai arriscar. Vai falar o que não precisa só para falar? Não sei. Entendeu? Mas com certeza, se você vai falar coisas boas, coisas positivas, você vai atrair mais coisas boas para você, com certeza muito mais bênçãos para a sua vida. Porque a sua fala
vai transformar seu pensamento e vai transformar suas ações. Então, isso com certeza vai transformar sua realidade e vai trazer muito mais benefícios do que você imagina. Do que apenas a mentalize. Você nem vê rir, entendeu? Mas, não por acaso, você vê que no judaísmo, a gente frisa muito a questão de falar bênçãos, rezar, pronunciar as É isso. palavras, pronunciar as rezas, não apenas ler por lendo. Então, saiba que quando a gente estuda, se você vai pegar um vídeo, coloca estudo no Yeshiva, pega os vídeos, sem músicas, você vê centenas de pessoas e parece, sabe, um barulho do nada, nada, porque todo mundo conversa ao mesmo tempo. Sabe, os pares de estudo, todo mundo fala. Imagina você senta na sala de aula e todo mundo fala. E o professor também fala. E todo mundo estuda. Cada um, ele pronuncia o estudo, pronuncia o assunto. Porque a fala tem um poder. É importante a gente lembrar disso, gente. Hein? Incrível, quando eu falo por mim, né? Quando eu estou estudando, tá? Quando eu estou estudando, eu procuro estudar falando o que eu estou lendo, se possível em voz alta. E então não é incomum as pessoas às vezes chegarem cedo lá na clínica e se deparar comigo falando sozinho assim, né? Aí quando se aproxima, aí eu tô com o computador ligado assim, né? E eu ia a Torá ou qualquer livro. Aí que as pessoas chegam perto de mim, e eu só começo, olha só, eu só volto para a casinha, ou seja, eu só volto para a terra quando toco o alarme da clínica e não sensor de presença da clínica, aí eu vejo que tem uma. Aí eu, opa, tem gente ali, mas estou tão longe, tão compenetrado nos estudos, aí a pessoa se aproxima de mim e vê que eu estou lendo, e enfim, aí eu acho que ela deve pensar assim, não, ele não é louco, não, ele está estudando mesmo, então vou conversar com ele. Quem sabe até comprar um Não, aparelho. louco é. Mas outra, se estuda ou não, já é outra coisa. Mas faz Odor, parte. Sim. deixa eu falar o que está acontecendo aqui em casa agora. O Denis e a Isabela estão lá fazendo o trabalho da escola. E esse é o primeiro ano que a gente não quis fazer os trabalhos de Páscoa, de presépio, assim, os outros anos, até ano passado a gente fez, né? Porque eu comecei a estudar o judaísmo em agosto do ano passado, então até ano passado ainda a gente fez, mas assim, contra a nossa vontade, a gente não falava. E, Sim. e a Isabela, a nossa menina, ela tem muita coragem para falar sobre o judaísmo e que ela não acredita em Jesus, tudo isso, Mas, assim, ó, e ela fala abertamente com os colegas dela da escola. Então, aí agora a gente tinha que falar sobre as festas de Natal. Aí eu respondi para a professora da agenda eletrônica que a gente não comemorava Natal, que a gente não fazia idolatria, porque tinha que fazer o presépio, e a gente queria um outro trabalho para fazer. E aí eu sugeri para ela que a gente podia fazer um desenho de uma festa judaica. E agora o Denis está lá desenhando o cartaz. E aí ela vai expor na escola e ela vai falar sobre o judaísmo. E assim, Legal. ó, e as crianças estão achando Parabéns. bem interessante, E o que eu acho Parabéns. mais, interessante, assim, ó, ela com 9 anos e ela parece que ela nasceu. Ela, como eu falei outro dia na nossa aula, ela tá limpa, né? Não Então, tem assim, ó, ela problemas na cabeça que a gente tem. exatamente. E ela é muito corajosa. E ela enfrenta os amigos da escola e ela fala. Ela não tem, tipo assim, Olha, papas na língua, quem né? Ela se quem defende. tá quem tá assistindo que não, alguém tem um presente para Natal para todos os seus amigos?
Ok? Você pode colocar embrulhar de vermelho também, dar de presente para todo mundo. Exatamente, para Natal, Réveillon, excelente presente para todos os amigos e familiares. Ô, Rabino, Sim, Então, sim. aproveitando que Aham. o Sag falou ali, deixa eu contar uma coisa. O Enzo, que você conhece bem, o Enzo também já descartou a possibilidade de existir o pendurado, né? O filho de chocadeira. E ele fala abertamente isso. e E a aí a mãe mãe deve estar adorando isso. ama. Aí a mãe dele ensinou ele a rezar o Pai Nosso antes de dormir. Aí ele assim, pai, eu até rezo o Pai Nosso, mas eu falo Hashem que está no céu. Ai, o cara, eu acho muito engraçado. E aí as pessoas, as crianças na escola falam e tal, e ele assim, ei, não fala comigo, Jesus nem existiu. Nem existiu. Imagina, meu filho fez 7 anos agora sábado. E Já? afronta, Uau! tem noção, ele afronta. Então, a gente já sabe quem é que vai herdar o meu canal, quem vai tocar depois, Bezerra Hashem. Ô, Ah, Gabriel, a minha ui. filha também, né? Vocês conhecem todo mundo, né? E ela tem 7 anos também. E na escola que ela participa, a diretora é evangélica. Então, tem muito, né? Ensina, tem reza e tal. E a gente sempre explica para ela que só quem existe é Deus. Um dia na aula de religião lá, ensino religioso, a professora começou a falar de JC. E ela falou assim: não, professora, ele não existe, só quem existe é Deus. E ela começou a Eita. discutir, bater de frente com a professora também. Não, Ah, não existe, é só Deus. Então, as crianças, acho que a gente está fazendo a nossa parte, né? Eu acho que Eu eu criei espero, mas monstros aí. Eu criei sim, monstros aí. é, rezar, que nem o Dor falou, você rezar antes de comer. A gente pode estar em qualquer lugar. hum, Minha família não é, né? Somos só nós que somos Beneinô, mas a gente está reunido, vai comer. Ela fala assim: peraí, tem que rezar. E ela vai e ela reza. Ela já sabe a reza. À noite também, às vezes a gente vai deitar, que eu deito ainda com ela para ela dormir. Ela fala: mãe, vamos rezar. E aí ela reza junto comigo. Então é gostoso, né? É gratificante a gente ver que a gente está conseguindo colocar, né? E eles são muito inteligentes também hoje em dia, né? vocês E imaginam que você o meu vê que filho. eles usam mais a fala do que a gente. Eles se Exatamente. expressam, porque não tem Exatamente. bagagem errado na cabeça. O Enzo faz a brachá antes do alimento em hebraico. Em casa ele está proibido, né? Na casa da mãe dele está proibido. Mas aqui ele faz a reza em hebraico e ele que faz a reza e todo mundo fala amém. Só para vocês terem uma noção. Então, realmente, o Rabino criou monstros, mas não, é lógico que não. Essa geração que está vindo aqui agora, ela já é a redação da Guiolá. É. É já a, a, a geração que o Rebbe falou lá que já são os filhos da Geulah. Isso eu estou falando de Benino. E é lógico que a geração que a gente vive hoje bate com, se eu não me engano, quem fala é Maimônides, que ele cita isso, que os filhos ensinariam os pais, os filhos, aí eu falando dos judeus, né? Que os filhos fariam com que os pais, os judeus, fizessem chuva, os filhos. E não vai ser diferente da gente, não. Não vai ser diferente, não. Porque vocês imaginam, no meu caso, o filho vai bater de frente com a mãe por uma coisa que ele tem razão, e a mãe não tem razão. Não tem razão. Então, Não, mas eu também forma educada, né? Não forma. lógico, lógico. Eu sempre bato nessa tecla. Que ele tem que obedecer, que tem que respeitar, É, enfim. Mas ele sabe o que é correto e o que não é. Ele tem total liberdade disso. é. Então, assim, isso está acontecendo muito, muito, muito. E isso é muito bacana. É o fruto já dessa geração, que é a geração da Gueulá, da redenção, essa que tem entrando agora. Bom, Hashem, então vamos fazer o seguinte: vamos parar de falar tanto, vamos começar a fazer, porque está acontecendo uma coisa incrível ao redor do mundo. Eu estou falando isso como uma pessoa que vive na frente, eu vendo as coisas acontecendo
Gente, vocês não imaginam quantas pessoas estão despertando através de fala, de vídeos falando no YouTube. Não cruzadas, não jihad, não nada daquilo. Através de fala. E esse é o nosso poder, poder da fala. Vamos utilizar ele mais e botar isso em ação. E lembrando, claro, presente de Natal e Réveillon, para os que gostam de falar. Mas beleza, gente. Obrigado pelo convite, pelo assunto. Espero que acertamos o assunto, acertamos a fala. E se Deus quiser, nós vamos estar reunidos mês que vem, se Deus quiser também. Se não aqui, em Jerusalém, se Deus quiser, com Bet HaMikdash, com Mashiach. E lembrando, quem quiser, dia 7 começa Hanukkah. Então, é bom vocês se preparar, estudar, conhecer um pouco mais. E vamos falar nos grupos e as perguntas, dúvidas, nós vamos responder nos grupos. Beleza? Então vamos parar a gravação.